Sabe como os pensamentos negativos tomam conta da sua mente? Quando você permite a insegurança, o medo, a dúvida, quando você permite que esses elementos eles adentrem a sua mente e eles tomem conta dos seus pensamentos. Aí sim, os pensamentos negativos se instalam na sua cabeça de uma forma que vira um turbilhão, vira uma confusão, você se perde nos seus pensamentos, dispara toda a ansiedade, e aí você já não sabe mais que direção seguir. Olha, vou te falar uma coisa, tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Tome muito cuidado. Não permita que esse pensamento se infeste na sua cabeça, porque é a partir deste pensamento que você desiste de fazer algo que seria muito bom para você. É a partir desses pensamentos negativos que você se torna uma pessoa retraída, uma pessoa temerosa, sabe? Que você se torna uma pessoa que não consegue avançar na vida. Você precisa aprender a se observar, aprender a olhar quando esses pensamentos intrusos, esses pensamentos inimigos, que são pensamentos que querem que você esteja dando passos para trás quando você deveria estar dando passos para frente. Você precisa aprender a identificar esses momentos e você precisa aprender a repreender esses momentos. Repreenda todo pensamento negativo, todo pensamento que você perceber que vai querer te destruir, que vai querer te fazer desistir, que vai querer te fazer um ser humano pequeno, um ser humano medroso. Repreenda esses sentimentos e repreenda esses pensamentos. Eu vou te dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo essa semana. Eu estava dirigindo a caminho do trabalho e eu estava pensando a respeito de um curso que eu quero fazer há muito tempo, já há alguns meses, e eu já pensei bastante sobre isso, já estou decidida a fazer esse curso, porém, em uma manhã aleatória, eu estava dirigindo, nem estava pensando nesse curso, me veio uma série de dúvidas em relação a fazer esse curso. E essas dúvidas eram sempre envolvidas em medo, em insegurança, em instabilidade. Só que eu parei no farol e eu notei que esses pensamentos negativos estavam querendo se apoderar da minha cabeça, estavam querendo se apoderar da minha mente. E eu parei no farol e eu falei: chega, basta. Eu não aceito esse pensamento aqui. Eu não aceito esse tipo de pensamento na minha mente. Eu já me decidi, eu já estou decidida. Eu sou capaz de fazer esse curso. Eu sou capaz de estudar essas matérias. Eu vou fazer. Eu não aceito esse tipo de pensamento. Gente, eu repreendi aqueles pensamentos. Eu repreendi, eu expulsei eles literalmente da minha mente. Se eu não fizesse aquilo, eu ia me remoer por dentro. Eu ia ficar corroída de com aquela enxurrada de pensamento, de mensagem negativa que estava se formando aqui, sabe? Na minha mente. Eu repreendi na hora. Eu repreendi. E eu digo para você, repreenda todo e qualquer pensamento que não vai te agregar, que não vai te fazer evoluir, que só quer te amedrontar. Porque quando o medo ele se instala na sua vida,
você não anda para frente, você não consegue fazer as suas coisas. E nisso, eh, esse medo, ele vai começando de pequenininho, de pouquinho em pouquinho, e aí vai passando um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, um ano após o outro, anos após anos, e você não fez aquilo que você deveria ter feito. Se eu deixo esses pensamentos se instalarem na minha mente, vai passar um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu não vou cursar o curso que eu quero. E eu não aceito isso, porque esse tempo vai passar. Eu cursando ou não o curso, esse tempo vai passar. Então, a gente precisa aprender a se observar e, principalmente nesses momentos críticos, em que a gente enxerga que os pensamentos inimigos, os pensamentos destrutivos estão querendo se apoderar da nossa mente, a gente precisa repreender, a gente precisa expulsá-los, literalmente, expulsá-los do nosso pensamento. Então, no vídeo de hoje, eu quero que você aprenda a se enxergar, aprenda a se observar e aprenda a ter esse conhecimento de si, para quando esses pensamentos intrusos eles tentarem se aproximar de você e tentarem te tirar do seu foco, te desestabilizar, porque é isso que esses pensamentos fazem, eles tentam nos desestabilizar. Quando esse pensamento tentar te desestabilizar, você vai recuperar o seu fôlego e você vai dar um basta. Enche a sua boca mesmo, onde você estiver, e fale: chega, basta. Eu não aceito esse pensamento na minha vida. Eu não aceito. Gente, precisa repreender. A gente precisa ter o autocontrole, a gente precisa assumir todo o controle dos nossos pensamentos. Porque se a gente não assume isso, a gente fica jogado ao nada. Qualquer coisa pode entrar na nossa mente, qualquer coisa pode fazer parte do nosso pensamento e a gente vira um barco à deriva. Nós precisamos ter uma direção muito clara, nós precisamos sempre mostrar para nossa mente: olha, siga por aqui. Esse é o caminho que eu quero, esse é o caminho correto, esse é o caminho em que a gente vai crescer. Porque o tempo todo na vida a gente tá sendo desviado do nosso caminho, o tempo todo. Alguma dificuldade que aparece no trabalho, alguma dificuldade que aparece na sua, relação com a sua família, alguma dificuldade sua pessoal de vencer algum obstáculo. E o tempo todo a gente tende a ser desviado do caminho que a gente realmente quer seguir. Mas você precisa tomar muito cuidado com aquilo que se instala na sua mente. Toma muito cuidado, porque realmente pensamentos intrusos, pensamentos, destrutivos, pensamentos negativos, eles não estão ali por acaso. Eles estão ali para te desestabilizar. E se você estiver desestabilizado, você vira um barco à deriva. Você não consegue mais processar nada, você não consegue mais se orientar. Você perde o seu foco, você perde sua direção. Então, no vídeo de hoje, eu espero ter contribuído com você para que você seja corajoso e expulse esses pensamentos negativos da sua consciência. Não aceite sob hipótese nenhuma. Não aceite. Você manda na sua mente, você controla a sua mente. Coloque coisas edificantes. Coloque pensamentos
positivos, pensamentos construtivos, pensamentos que vão te fazer crescer, não que vão te fazer reduzir, tá certo? Eu espero muito ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e nós nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.